Tá pensando em plantar ou vai plantar milho silagem nessa próxima safra? Então fica comigo nessa aula porque hoje a gente vai montar um planejamento de adubação completo para milho silagem. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Agro Brasil. Lembrando para você, deixa o like, se inscreva aqui no canal e também comente aqui abaixo. Tudo isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês no YouTube, certo? Então vamos lá, a gente já fez uma aula aqui sobre milho grão e hoje a gente vai fazer uma outra com um exemplo de milho silagem, porque vocês vão ver que é um pouquinho diferente de adubar o milho grão, o milho silagem tem algumas diferenças, beleza? Nós devemos manejar muito bem as áreas de milho silagem. Por incrível que pareça, eu ainda ouço de alguns produtores aqui da nossa região falar o seguinte: ah não, mas aquela área ali ela é mais fraca, então eu vou utilizar para milho silagem. Não, se eu vou trabalhar com milho silagem, eu vou ter um cuidado especial com a fertilidade, com o manejo ao longo da safra, porque aquilo também vai me retornar em produtividade, seja de carne ou seja de leite. Então, quando a gente faz um manejo eficiente, a gente consegue conservar uma boa fertilidade do solo, produzir muita silagem e também ter uma boa lucratividade por área. Então, não é porque é um milho silagem que não vai ir para grão, que você não vai colocar uma ureia em cobertura, que você não vai fazer uma boa adubação de base, que você não vai fazer uma análise de solo. Não! Faça tudo certinho com uma adubação profissional, né? Que também a tendência lá no final é que a tua margem de lucro aumente à medida que você tome ali as melhores decisões, certo? Adubação para milho e silagem é apenas com análise de solo e recomendação de adubação, tá? Poderia utilizar uma adubação padrão? Tem muitos produtores que utilizam, até produzem razoavelmente bem. Mas como a gente já fez uma aula aqui no canal, quando você não faz uma recomendação de adubação, não faz uma análise de solo, você vai estar perdendo dinheiro. Seja pelo fertilizante que você vai colocar mais sem retorno em produção, ou seja pela produtividade que você está perdendo. Então faça essa análise de solo e monte essa recomendação específica para a sua área. Então aqui a gente vai colocar uma situação específica de solo. Então o teu solo não é igual a esse aqui. Por isso que aqui é para dar uma ideia do manejo de fertilidade. Cada solo você vai manejar de uma maneira um pouco diferente, tá? E aí que a gente faz uma adubação profissional. Então esse solo tem 30% de argila, uma saturação por base de 65%, tá? O pH tá ok, então a gente não precisa fazer calcário. Se tu tiver um solo com um pH muito baixo, por exemplo, 4,5, 5, uma saturação por base de 20, 30%, aí precisa fazer a correção. Porque também, se você tiver um pH baixo, você copie a adubação que a gente vai passar hoje aqui, não vai funcionar. E você vai vir reclamar, né, para mim. Mas não é assim. Então, cada solo é um planejamento um pouco diferenciado, tá? Os teores baixos aqui de alumínio, saturação por alumínio, níveis adequados de micronutrientes, níveis adequados também de matéria orgânica, cálcio, magnésio e enxofre. E o nível de fósforo de 7 mg por decímetro cúbico, considerado e classificado como baixo. A gente vai utilizar um exemplo aqui para o estado do Paraná. E o potássio, 0,35 centimol de carga, considerado alto nessa concentração, nesse solo, tá? E a cultura anterior foi a soja. Então aqui no sul é muito comum acontecer isso. Primeira safra ali que começa em setembro até outubro, se colocar soja e depois na sequência colocar um milho com o intuito de fazer silagem, tá? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre os nutrientes. Então, quanto que a gente vai adicionar de nutrientes? Eu vou tentar simplificar para não ficar uma aula muito longa aqui também para vocês, tá? Então, não vai ter todos os detalhes, tá? Mas é o mais fundamental para a gente entender como é que é feito essa adubação. Nitrogênio. Então, o que ele me diz aqui? Qual que era a cultura anterior? Foi uma gramínea ou foi uma leguminosa? Né? Soja é uma leguminosa, então a gente vai utilizar aqui essa linha. Qual que é a produtividade esperada em toneladas por hectare? Então aqui pode ser menos de 40 toneladas por hectare, de 40 a 60, de 61 a 80 e acima de 80 toneladas por hectare. Então você vai ter que definir qual que é a produtividade, quanto que você produziu. A tua cidade é boa para produzir milho? Tem uma outra aula aqui no canal que eu falo sobre características da cidade, né, de altitude e tudo mais. O teu solo é bom, é fértil, já foi trabalhado em outros anos?
Você já corrigiu esse teu solo? Você vai trabalhar com híbrido de milho produtivo? Então, com base nessas informações, você define qual que é a capacidade de produção desse teu solo. Ah, professor, eu estou com o meu fósforo e o meu potássio tá muito baixo, os dois, é uma área de abertura que antigamente tinha pasto degradado e agora eu quero trabalhar com silagem de alta produtividade. No primeiro ano, não vai ser possível produzir, por exemplo, 80 toneladas por hectare. Então, no primeiro ano, você faz a correção, faz uma adubação mais conservadora para equilibrar esse solo, para daí, na sequência, você conseguir produzir mais. Tem que ter também essa noção, né? Não é só colocar os dados da análise de solo numa planilha e esperar que saiam os adubos prontos. Então a gente pode e deve fazer essas interpretações também da situação que a gente tem na nossa área, beleza? Então nesse caso aqui a gente vai definir como uma produtividade esperada 60 toneladas por hectare de silagem. Nesse caso, 60 toneladas por hectare, vai ser necessário 120 quilos por hectare de nitrogênio. Me dá ainda como informação o Manual do Paraná de 30 a 50 quilos por hectare DN na semeadura, né? E adubação em cobertura parcelado de V2 a V6. Então nós temos aqui a tabela do fósforo, me dá a classificação que eu tenho no solo desse elemento, muito baixo, baixo, médio, alto, e com base nisso então a gente vai definir a dosagem de fósforo P2O5. Nesse nosso caso hipotético, vai ser de 7 mg por decímetro cúbico. 7 mg é classificado aqui como baixo. Então, para uma produção de 60 toneladas por hectare de silagem com o fósforo baixo, eu vou precisar do que aqui, pessoal? 130 kg de P2O5. 130 kg de P2O5. Beleza? Então, já temos a quantidade de fósforo. O potássio agora. O potássio está 0,35 centimol de carga, tá? Considerado alto. Eu estou trazendo também essa situação porque tem muitos solos brasileiros que estão assim, né? Produtores que chegam aqui na nossa consultoria. Às vezes não conseguem produzir bem uma silagem ou não conseguem produzir bem uma cultura agrícola e a gente vai ver esse desequilíbrio. Ele está utilizando todos os anos um formulado, uma adubação padrão e ele tem o nível de um elemento alto e de outro muito baixo. Então aquele elemento muito alto lá, o alto que ele tem, que ele está colocando a mais fertilizante, não está retornando em produtividade. E o que está abaixo está limitando a produção. Por isso a gente deve fazer essa recomendação de adubação específica para cada área. Então aqui, ó, pessoal, 60 toneladas por hectare com um potássio alto, eu vou precisar de 200 kg de K2O. Poxa, professor, mas é muito 200 kg de K2O comparado lá com milho grão. Sim, pessoal, porque aqui a gente considera a característica também da silagem. A silagem você faz a colheita de planta inteira. Isso aumenta muito a exportação de nutriente, comparativamente com o milho grão, que você vai exportar só o grão. Tá? Então tem dois conceitos aqui em fertilidade do solo que a gente tem que aprender. O conceito de extração, que é tudo que a planta extrai, né? Tanto em raízes, no colmo, nas folhas, nos grãos, que lá é extração do solo. E a exportação, que é o que sai do sistema. Se eu vendo só o grão e deixo a palhada, as raízes, né, o colmo sobre aquele meu solo, vai ter uma reciclagem do nutriente. Então o potássio que tiver nas folhas, né, que tiver nas raízes, vai voltar para o sistema e vai servir para a cultura em sequência. Agora, quando eu estou trabalhando com milho e silagem, eu vou extrair, eu vou tirar muito do meu sistema. Veja aqui que comparativamente com o milho grão, não vai ter uma diferença tão grande com a necessidade de fósforo e de nitrogênio. Agora, de potássio dá uma diferença enorme, porque tem muito potássio no colmo, tem muito potássio nas folhas. Por isso a gente deve completar. E se a gente não fizer uma adubação potássica adequada aqui? A tendência é que para os próximos anos o nível de potássio diminua bastante, né? Diminua bastante, e eu tenho um problema de produtividade nas minhas lavouras. Então, no próximo ano, se eu extrair e exportei muito potássio, vamos supor que no outro ano você entre com soja novamente na tua área, no verão, né? E você não veja que o nível de potássio diminuiu, utilize uma adubação padrão deficitária, você pode estar perdendo 5, você pode estar perdendo 8, 10 sacos por hectare. E aí já representar 1.000, 2.000, 3.000 reais de produtividade que você deixou na mesa. Então, por isso que uma adubação equilibrada é importante. E aqui a maior diferença é com relação ao potássio, né? Se a gente for comparar aqui milho silagem e milho grão.
que a gente pode utilizar de fertilizante? O que a gente vai precisar também? Que basicamente, tá? Eu poderia complicar aqui, colocar micronutriente, mas eu quero fazer um escopo mais geral, como eu falei para vocês. 120 kg por hectare de nitrogênio, 130 kg por hectare de fósforo P2O5 e 200 kg por hectare de potássio K2O. Os fertilizantes aí são os mais diversos, depende do que tem na tua região. Às vezes na tua região não tem uma quantidade tão grande de adubos, de fertilizantes. E aí você tem que se adaptar ao que tem, o que você pode fazer, né? Coloquei aqui alguns que poderiam ser utilizados. 8,20,15, o DAP, MAP, 8,30,10, 8,28,16, o 20,020 para usar em cobertura, uma cama de frango e dentre outros fertilizantes que a gente poderia estar utilizando. Vamos fazer aqui duas opções diferentes e eu vou falar qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Primeira opção seria com o DAP na base, tá? O DAP na base. O DAP tem aproximadamente aí 46% de P2O5 e 18% de nitrogênio. Então a gente completaria aqui, ó, qual que era a necessidade? 130 kg de P2O5. Se o meu adubo tem 46% de concentração, como é que eu faço a conta? Poderia fazer por regra de 3, mas o mais simples é pegar a necessidade, dividir pela concentração, vai dar 282 kg por hectare de DAP. Tá? 282 kg por hectare de DAP. Eu vou estar colocando esses 130 kg de fósforo, não preciso mais me preocupar. E o nitrogênio, esses 282 kg vezes 0,18 vai estar me fornecendo na base, no momento do plantio, 50 kg por hectare de nitrogênio. Você lembra lá qual que era a recomendação? De 30 a 50 kg por hectare de N. Então está dentro da recomendação, está ok essa dosagem aqui de DAP. Então o nitrogênio, a gente viu que é necessário 120 kg por hectare, menos 50, ficou faltando ainda 70 kg por hectare. Vamos colocar aqui um formulado de cobertura, o 20,020. Tem 20% de nitrogênio e tem 20% de potássio. Então a minha necessidade é de 70, divide por 0,20, vai dar aí 350 kg por hectare do 20,020. Pode ser parcelado em duas aplicações, tá? Pode ser uma em V2 e outra em V4. Seria interessante. Poderia ser ureia, depois a gente vai colocar algumas outras opções aqui que nem sempre a gente vive no mundo ideal, né? Às vezes numa aula de faculdade, num artigo de um blog, eles colocam o mundo ideal. Mas aqui eu gostaria de trazer para vocês, porque nem sempre com fertilizantes a gente consegue chegar no mundo ideal. E o potássio? O potássio a gente precisa de 200 kg por hectare, levando em consideração que a silagem vai exportar muito desse potássio, vai exportar muito potássio. Então, para a gente não deixar o nível de potássio diminuir muito no nosso solo, a gente tem que completar também com o adubo potássico. Então, a gente está colocando 70 quilos com o 20,020, então 200 menos 70, 130 quilos, tá? Se a gente for utilizar aqui o cloreto de potássio, 130 dividido por 0,6, porque o cloreto tem aproximadamente 60% de K2O, então 130 dividido por 0,6, 216 quilos por hectare, parcelado aqui em duas aplicações. Então é o seguinte, esses 216 quilos por hectare de cloreto de potássio pode ser parcelado inclusive com aplicações antes de você plantar. Pode ser uma antecipação de potássio na soja, por exemplo. Pode ser feito dessa maneira também, né, para não haver problemas. Então tá, e aqui a gente tem uma segunda opção com o formulado na base que também tende a ser interessante, que é o 8,30,10. Tem 8% de N, 30% de P2O5 e 10% de K2O. A gente sempre baliza a necessidade do formulado pela minha necessidade aqui de fósforo, porque o fósforo eu não consigo colocar ele em cobertura, ou pelo menos ele não tem uma boa eficiência em cobertura. Já o nitrogênio e o potássio eu posso colocar em cobertura, por isso que eu sempre balizo a dosagem do formulado pela necessidade do fósforo. Então 130 quilos dividido por 0,3 vai dar aqui 433 quilos por hectare do 8,30,10, tá? Do 8,30,10. O nitrogênio, então, 433 vezes 0,08, 35 quilos aí de N na base. Também está dentro daquela recomendação que pedia de 30 a 50 quilos de N na base. E o potássio, 433 vezes 0,1, 43 quilos por hectare de potássio.
Beleza, então a gente vem aqui para adubação de cobertura. De nitrogênio, a gente precisava de 120 quilos. Já colocamos 34 com o formulado da base, está faltando ainda 86 quilos por hectare. Vou colocar aqui a ureia como fonte, mas poderia ser um sulfato de amônio, poderia ser um nitrato de amônio também, tá? Então 86 dividido por 0,45, porque a concentração de nitrogênio na ureia é de aproximadamente 45%, vai dar 191 quilos por hectare de ureia, também parcelado em duas aplicações. Poderia ser uma primeira em V2, V3 e uma segunda em V4, V5. E aí o potássio, a gente precisava de 200 quilos, colocamos 43 já com o formulado da base, é necessário 157 quilos por hectare de potássio K2O. Como fonte também mais fácil de ser encontrada é o cloreto de potássio. Então 157 quilos dividido por 0,6, né, que é a concentração de K2O no cloreto, vai dar 261 quilos por hectare. E a aplicação parcelada aqui, você não pode aplicar 261 quilos de cloreto em uma única vez, porque vai dar problema com salinidade, né? Mesmo que você tenha aí um solo que seja mais argiloso. Se for arenoso, tome ainda mais cuidado. Então nós temos as duas opções aqui. Como é que ficaria? Primeira opção, com a base do DAP, 282 kg por hectare, em cobertura 20020, 350 kg por hectare, também parcelado em duas aplicações, e o cloreto de potássio, 216 kg por hectare, também essa aplicação parcelada, inclusive podendo ser aplicado antes do plantio, tá? Inclusive uma antecipação aí para uma cultura anterior, como é o caso da soja. Uma segunda opção seria a base com 8,30-10, 433 quilos por hectare, e uma cobertura com ureia, 191 quilos por hectare, também parcelado em duas aplicações, essa cobertura de ureia, e o cloreto de potássio, 261 quilos por hectare, também parcelado, né? E cada aplicação não excedendo aí 100 quilos. Então a gente coloca 100 quilos, se for um solo mais franco, mais argiloso, pode até 100 quilos. Se for um solo mais arenoso, geralmente a gente recomenda doses aí um pouco menores de 70 quilos de cloreto por aplicação. Então ficaria essas duas opções, a gente estaria colocando a necessidade de nutrientes para uma produtividade elevada aí de silagem, né, de 60 toneladas por hectare. Algumas opções que poderiam ser pensadas aqui: antecipação da adubação potássica na soja. Ah, professor, mas eu achei muito potássio que você passou aqui. Beleza, você tem como antecipar, colocar numa soja anterior, por exemplo. Porque se você não fizer isso e produzir silagem, pode ser até que na cultura em sequência você não note um resultado. Mas se tu nunca repor esse potássio e exportar demais desse nutriente, obviamente a tua fertilidade ao longo do tempo vai diminuindo. Então pode se tornar um problema ali e a gente tem que evitar, por isso nós completamos aqui com o potássio. Diminuição da expectativa de produção devido às condições de solo, de época, de localidade. Então, dependendo da tua região, dependendo da tua época, pode ser que você não tenha uma expectativa de produção de 70 toneladas por hectare, mas seja de 40. Então, você pode adaptar, fazer uma adubação um pouco mais leve, não gastar tanto com adubação. O que eu sempre bato na tecla é o seguinte: você pode diminuir a expectativa de produção, mas fazendo uma adubação equilibrada. Não é cortando, por exemplo, uma ureia em cobertura. Ah, não, eu vou utilizar a mesma coisa do formulado da base, mas não vou jogar ureia em cobertura. Então a gente tem que fazer uma adubação equilibrada. Vou diminuir um pouco do formulado da base, né? Vou diminuir a quantidade de fósforo, vou diminuir um pouco de nitrogênio e aí a gente consegue uma coisa mais equilibrada. Se tu tirar tudo de um adubo ou de um nutriente, obviamente a tua produtividade vai cair bastante, né? E aí tu tem que ter uma noção, como é que é o teu tipo de solo? Pode produzir bem? É um solo que foi transformado esse ano em lavoura, que era pastagem degradada? Opa, não dá para produzir tanto, né? Vamos trabalhar esse solo para na frente conseguir produzir mais, né? A época também é safra-verão, é segunda safra, a localidade. Tem uma aula aqui dentro do canal que eu falo que a localidade influencia na produtividade de milho. Tá lá tudo detalhadinho, então depois entra aqui no canal e também assista essa aula. Uma parte do potássio poderia ser suprido por cama de frango antes do plantio, então sempre falo isso.
Adubos orgânicos para pequenas e médias propriedades é excelente. Você consegue comprar hoje uma cama de frango, um esterco de poedeira a R$200, R$250 a tonelada. E você pode estar colocando esse potássio ali antes de plantar, né? Não vai sair caro colocar esse potássio, completar esse potássio com adubo orgânico, como é o caso da cama de frango. Então, uma estratégia sensacional que a gente sempre indica para os produtores e tem uma economia legal também. Certo, pessoal? Se você quiser aprender tudo sobre a cultura do milho e do sorgo, nós temos o nosso curso profissional em cultivo de milho e de sorgo. Tem um grupo de profissionais, você pode tirar dúvida com a gente, né? Vai desde o início do planejamento da área, passando por escolha de híbridos, indo para adubação, né? Que a gente detalha, adubação orgânica, adubação verde, consórcio de milho com braquiária. Então, se você for plantar ou for atender áreas de milho e de sorgo, conheça aqui o nosso treinamento também em cultivo de milho e de sorgo. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer. Certo, pessoal? Um forte abraço, até uma próxima aula e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.